Olá pessoal, tudo bem? Hoje vim falar do ativo Bitcoin. Na minha visão, a gente tem tanto um cenário altista como um cenário baixista. Primeiro, eu vou dar o nosso cenário aqui de uma possibilidade de alta. Primeiramente, vendo nesse meu setup aqui, a gente pode ter uma cunha de alta no gráfico semanal. Puxando essas retas aqui, a gente pode começar a ver algo que ninguém está falando no mercado. Essa cunha, ela teria uma projeção de poder subir, vamos dizer assim, se fosse começar a fazer uma onda corretiva de toda essa queda desde novembro de 2021, desse um ano de queda, botando a base no topo até um possível fundo, vamos dizer, aqui nos $15.508. A nossa FIBO no 61.8 seria em 47 mil. Em 38 seria em 35 mil. Baseado nisso, nessa figura, ela tem uma grande chance de poder subir para cima. E também, se a gente for olhar num gráfico mensal, essa cunha ela fica mais perfeita. E a gente pode ver que ela estaria apenas fazendo a onda B, no caso, nessa região aqui dos $47.000. Se a gente for ver, fazer um ABC corretivo, contando que essa onda aqui até a primeira de 65 mil e a outra que subiu para 67 foi contada como a onda 7, a gente teria agora a primeira onda. Se a gente for procurar aqui agora nas ondas de Elliott, na correção ABC, a gente teria a primeira onda aqui. A gente poderia ter uma segunda onda, talvez em 38, que é uma grande região onde dá os pullback. E a terceira poderia bater aqui onde deu essa bastante resistência antes de romper. Tanto que quando teve o ponto de 2020, ela logo voltou para baixo. Se a gente for conferir aqui, tem um doji pernalta, que indicou a alta aqui no mensal e acabou sendo neutralizado pela correção que teve. Mas se a gente for ver aqui essa zona que tinha muita resistência e depois quando rompeu, ela rompeu bem, ela daria em torno de $10.000. Se fôssemos fazer essa projeção desse jeito, pode ser que ainda aconteça algo no mercado que possa derrubar bastante, que nem um S&P ou algo parecido. Porém, ela também pode ser o início de uma onda de alta. Se a gente for ver aqui no gráfico diário, por exemplo, fazendo uma subida aqui até os 19 mil, 18 mil e voltando, mas não voltando totalmente, a gente pode começar a fazer uma pequena onda de alta. Vamos botar aqui uma onda de Elliott. Supondo que bateu aqui na faixa dos 18 mil, que é o que tem tudo para indicar, e nessa queda não chegar a testar o fundo da cunha e bater aonde ficou esses rompimentos ali que logo foram neutralizados pela psicologia de Kendall que a gente tem aqui, a gente poderia subir primeiramente para 23.6 da FIBO. Voltando a fazer aqui, teríamos uma possibilidade de entrar aqui, fazer um reteste no fundo, isso no gráfico diário, não no gráfico semanal. Poderia testar aqui novamente no 23.6, descer até
uns 18 mil, e nessa subida a gente poderia subir agora até 48, até 61.8 de FIBO, que daria em torno de, vamos dizer, de 47 mil. Poderia ser um ensaio para o halving que pode acontecer logo logo. A gente tem ele a cada 4 anos, e a questão é que logo logo a gente pode começar a vir e subir muito forte. A gente teve agora aqui em 2018, então a gente poderia começar essa esse movimento corretivo. Também poderia bater com o semanal do nosso ABC corretivo. Confluentemente, a nossa onda 3, ela bateria com a terceira onda de Elliott como é que eu posso dizer, no gráfico diário. E nessa queda da nossa onda 4 no diário, estaria sendo feita a onda C no mensal. Essa onda C no mensal, não rompendo a possibilidade dos 18 mil, dos 18, 20 mil, que seria essa zona aqui, que antes de romper, ela teve bastante dificuldade para romper. Então a gente pode falar que a gente tem um padrão chamado arame de fundo. Isso aqui, com essa confluência, poderia dar uma indicação de mais ou menos um ano, em média, antes de poder começar a subir violentamente, ali para 2024, que é onde mais ou menos todo o pessoal acredita que pode começar a ter uma subida expressiva de novo, até por fatores macroeconômicos, e tudo isso a gente teria uma possibilidade de ter resolvido até lá, com essas impressões do Fed, o S&P talvez podendo voltar a subir, ou algum outro fator macroeconômico que faça o Bitcoin finalmente se desprender do termo do S&P e fazer ele como uma moeda alternativa referente à contenção de crises, que nem a gente teve na Argentina. Com tudo isso, se ele cumprir essa onda C aqui na região dos 19 mil, que é o que pode acontecer, ou vamos dizer assim ainda, 18 mil bem em cima de um possível onda 1 que a gente possa fazer, então a gente teria um ano de 2024 bem interessante, podendo bater a 61.8. Porém, acontecendo isso, a gente teria uma situação um pouco mais interessante no gráfico mensal. Se a gente for ver, a gente teria uma onda aqui, vamos supor, tendo uma onda de impulsão, uma onda de retração aqui nos 20, e considerar essa onda 5 do diário como uma onda 3, no gráfico mensal a gente poderia ter algo em torno de testar os tão sonhados 100 mil dólares. Porém, essa projeção minha, ela se daria para em torno de, vamos dizer assim, em torno de fevereiro de 2025. Poderíamos atingir o primeiro nível de 100.009 dólares com 86. Depois a gente poderia ter o nível de 152. Se a gente chegar a fazer uma onda 6 e 7, dizendo assim, a gente poderia ter um pico máximo de 200
e 37.086. Isso caso os fatores macroeconômicos do nosso planeta ajude. Isso seria uma projeção altista. Também a gente pode ter uma projeção um pouco mais baixista. Se a gente for conferir aqui agora, cravando no mensal, a gente pode fazer uma expansão de Fibo para fazer as 5 ondas de Elliott, só que na descida. Vamos fazer assim, contando que a primeira onda foi dos 67 aos 32 e a segunda onda foi dos 47 e está ainda em curso. Porém, contamos que ela pare nessa região dos 15 devido a esse rompimento que a gente teve falso, e depois quando a gente rompeu aqui em 2020, em novembro, ela deu essa subida toda monstra. A gente pode contar que essa aqui é uma região de resistência. Contando que esse rompimento falso que deu aqui, que deixou como é que a gente pode dizer, uma sombra, faça um padrão de volta, que nem um bebê abandonado ou algo parecido, a gente possa subir aqui nessa expansão de Fibo a 61.8 no mensal. Então a gente subiria até a casa de 25.217 dólares para depois fazer a quinta onda. A quinta onda ela pode ficar aqui na onda 3, ou na situação mais crítica que eu acredito que possa acontecer, seria aqui na projeção dos 10 mil dólares. Acontecendo isso, nesse cenário hipotético, a gente pode contar que ainda a gente teria mais ou menos 1 ano e meio, ainda um pouco menos, de bear market, e ainda com chances de poder desenvolver mais a onda 7, que seria uma onda para voltar aqui até a onda 3, que seria aqui na casa dos 15 mil dólares, e fazendo mais uma trend aqui, a gente poderia projetar algo em torno aqui, contando essa grande congestão que teve pelos padrões psicológicos do mercado, que nem de rompimento aqui da parte do Covid e voltou. Então a gente pode, com tudo isso, fazer que possa voltar a níveis de muitos anos atrás. Seria um nível de 3 anos atrás. Se a gente botar aqui uma linha, principalmente nessa região aqui, ó, aonde teve dificuldade para se manter, e quando caiu, ela teve uma queda brusca. Quando rompeu, voltou a virar uma resistência. Logo após romper, ela fez um penetrante, e quando teve esse candle aqui, principalmente com grande força, ele conseguiu neutralizar todo ele. Então aqui, pelos padrões psicológicos do mercado, indica uma grande força de se manter como um bom suporte, e pode vir ser testada novamente. Isso ditando um gráfico mensal. Agora, vendo alguns indicadores que eu gosto de usar, botando aqui agora no semanal, tirando aqui, eu gosto de usar o DMI, que para mim eu uso ele como confluência de tendência. O MACD também, que é o mais básico, que acho que todo mundo usa, e o DD Index.
O direcional de movimento indica ainda que a gente pode ter o cenário mais provável seja de queda. Embora o Didi ele mostra que pode começar a vir agora uma força compradora um pouco mais acentuada que a vendedora. Porém, enquanto esse indicador aqui não andar acima dessa linha e com mais perto e com mais força, ainda indica que a gente terá candles pequenos, porém com volumes muito grandes de compra e venda. E o nosso MACD, nas médias que estão subindo, nessa onda de, eu pelo menos costumo dizer, de uma amortização, ela ainda vai se manter ali até abril, maio do ano que vem, até ela começar a possivelmente as médias se cruzar para cima e começar a dar uma subida. Isso entraria em confluência mais ou menos com uma possível onda 4. Se a gente ajustar aqui, então nós podemos ter pelo menos um tempo, um respiro para quem quiser talvez sair de alguma altcoin, alguma posição, ou amortizar, ou fazer algum tipo de negociação antes de uma possível onda um pouco mais forte. No gráfico diário também aponta uma queda extremamente significante. Porém, o Didi aqui ele mostra que pode começar a dar uma subida finalmente. Então, pelo menos para bater nesse teto da cunha que eu apresentei antes ali, então ele pode chegar aqui, se for por uma fibozinha pequena, aqui dessa última onda de alta que a gente, de baixo que a gente teve, a gente chegaria aqui na casa dos 19,165, que seria a nosso teto ali da nossa cunha, podendo voltar, que para mim a chance é a maior devido ao DMI estar com uma força muito grande ainda no direcional para queda. Porém, aqui se a gente for observar, principalmente nessa partezinha aqui, deixa eu procurar um círculozinho que a gente possa fazer aqui, ó. Esses dois aqui que eu marquei com um círculo estão querendo voltar a se cruzar. Normalmente, quando eles se cruzam, pode e se mantém, ele mostra uma tendência de alta, nem que seja a curto prazo. Já que temos o nosso mensal e semanal com queda, ele pode começar a finalmente a dar o respiro, que é o que a gente tanto quer. Outro fato que eu também gosto de olhar para ver se dá uma possível subida é olhar o valor total do market cap. Esse seria o valor de todas as criptomoedas que a gente tem, incluindo o Bitcoin. Se a gente for ver aqui no mensal, que eu gosto sempre de olhar para o início, a gente chegou num teto de 3 trilhões de market cap. Esse ponto aqui de 772 bilhões foi na parte de 2020, onde a gente teve aqueles pump absurdo. Contando isso e usando aqui como suporte, podemos ver que ainda não rompemos. Então, caso aqui mostre um padrão de subida, começar a voltar a vir mais dinheiro para as criptomoedas. Então, é possível que o Bitcoin suba, o Ethereum suba, ou até alguma altcoin.
Eu gosto de operar pelo menos quando está vindo mais fluxo de dinheiro para o mercado. Se formos ver aqui, pode vir e bater aqui, vamos dizer assim, aqui no topo, daria em torno de 25% de valorização. Vamos usar uma ferramentinha aqui de price range. Um pouco mais, vai dar 40%. Então, o mercado voltaria a ficar acima de 1 trilhão. A gente podendo dar uma analisada e a gente contar como queda, a gente pode ter alguns suportes nessa parte. O primeiro suporte que ficaria seria nos 307 trilhões de dólares. Isso implicaria uma queda de, vamos dizer assim, 50% do mercado cripto atual. Vamos dizer que o sangramento não seja tão forte de início. Podemos usar ou considerar esse topo aqui. Que daria cerca de 100 trilhões a mais. Mas mesmo assim, a gente usando o price range, daria ainda uma queda de 52% do valor. Isso pode fazer o indicativo a previsão dos 10 mil dólares por Bitcoin ser bem provável. E não só ele, o Ethereum teria que perder muita capitalização. As altcoins em si vão tudo pro ralo. Eu, pelo menos, eu gosto de usar muito isso aqui para saber como é que está a vinda de dinheiro para o mercado cripto. Vamos ver agora um gráfico semanal. Bastante confluência aqui, usando o semanal. Porém, a gente também pode fazer um pequeno canalzinho aqui e formatarmos uma cunha. Se formos ver, nessa região, ele poderia bater em torno de 500 bilhões mais ou menos. Daria mais ou menos uma queda, vamos dizer, que chega nessa região aqui, em 2023, que continue ainda, do preço atual para cá, em torno de 40% de queda. Nessa região, pelo menos, a gente teria 470 bilhões de valorização do nosso mercado cripto. Isso implicaria ainda numa queda significativa. Para quem quiser fazer as compras, vai ser uma ótima oportunidade, mas para quem está em posições fazendo hold eterno, vai ser bem sofrido. O nosso Didi também indica que pode haver uma subida ainda, porém, do jeito que ele está apontado para cima, seria ali por talvez janeiro, fevereiro. Então, ainda viria para poder vir algum fluxo comprador ou algo parecido. Então, poderia entrar dinheiro que também entraria com confluência de bater nesse teto dessa cunha de 1 trilhão de dólares de novo. Então, a gente pode esperar que ainda teremos, pelo menos segundo a minha visão, um bom tempo ainda de queda. Falando um pouco do Ethereum, a dominância dele, pelo menos, também apresenta algumas coisas interessantes. Primeiramente, a gente pode ver aqui, pegando dessa parte inferior
aqui de 2019 e projetar uma uma reta, ele pode ter quebrado, porém esse padrão aqui é de volta e nisso aqui ele está andando muito de lado. Porém, diferente dos outros ativos, a dominância dele se mostra que que o Ethereum ele vai acabar se valorizando, um outperforming do Bitcoin. Por que eu digo isso? Pelos indicadores, o direcional ele está mostrando que ainda pode vir uma onda legal de alta. O MACD está com as médias apontadas para cima e o DD principalmente, que é o que eu mais uso no meu setup, ele está querendo cruzar e as médias estão bem direcionadas, uma para cima como outra para baixo. Isso indicaria que pelo menos por um certo período de tempo a gente teria um bom outperforming. Então provavelmente talvez o Bitcoin possa perder um pouco de mercado, mas a Ethereum vai segurar as pontas para não ter uma desvalorização tão, como é que a gente pode dizer, tão crítica. Se formos ver aqui, deletar essa reta e a gente fazer a gente pode ver que a gente está entrando num triângulo ascendente. E com essa projeção, a gente teria em torno de 30% de dominância do Ethereum. Isso seria valores de 2017, 2018. Se a gente for fazer uma reta aqui e colocar ela como uma resistência, primeiramente a gente pode ter um price range de 28 e depois de um price range até 55. Resumindo, a perspectiva, pelo menos para o Ethereum, está bem mais superior do que a gente tem para as cripto. Vendo agora, pelo menos só o Ethereum cru no caso, em dólar, mesma situação gráfica do Bitcoin. Uma possível cunha no mensal, fazendo uma onda corretiva, está testando o topo histórico de 2018, está sendo usado como suporte agora para o nosso bear market. Claro que caindo a gente teria valores novamente interessantes. Usando esse fundo aqui, e caso venha a cair, possa vir em torno de $400. Vamos dizer, isso seria em torno de uma desvalorização de quase 70% do valor dela atualmente. E como todos sabem, o Ethereum é um dos melhores projetos que a gente tem no nosso mundo cripto. Fazendo aqui uma pequena reta dessa base aqui que a gente teve de 2016 aqui nos $4, usando esse segundo ponto de referência de 2020 de $100, nós teríamos agora, pelo menos para esse mês, a solução definitiva do caminho,
se ele manteria uma tendência de alta desde os $4 ou se ele desaba. Se ele manter, próxima onda que podemos projetar, que é algo que eu acredito muito no Ethereum, vai ser em torno de $15.600. Em torno que, se a gente for botar hoje o real a 5, seria em torno de 75, perto de 80 mil. O nosso Didi mostra que tem tanta força vendedora aumentada que ainda está superior, mas nossa compradora também está. O nosso direcional, infelizmente, no nosso gráfico mensal não pega, teria que usar o gráfico da Poloniex. Porém, eu não acredito que possa dar uma alta tão absurda ainda, devido ao nosso DMI, que ainda aponta uma queda ainda um tanto quanto relevante. Claro que rompendo aqui e o DMI começar a querer mostrar para fazer a troca da tendência de baixa para a tendência de alta, a gente pode acontecer de validar essa análise. Isso daria cerca de 3 vezes o topo que a gente tem no nosso último all-time high. E o nosso último que a gente vai analisar vai ser a dominância do Bitcoin. Anteriormente eu já tinha analisado, a gente teve uma queda muito significativa da dominância em 2018. Essa linha aqui está no torno dos 40%. O que na minha visão mostra? Que muitos projetos estão começando a ser visualizados com uma certa, como a gente pode falar mesmo, com uma certa aposta para alguma utilidade futura. Então, não é só o Bitcoin que seria o dono de toda a capitalização, mas sim muitas altcoins. Vamos dizer que dos 850 bilhões que a gente tem de market cap hoje, sendo que 40% corresponde a isso, seria em torno de 320, 350 bilhões. Então, a gente pode acreditar que até as nossas moedas, que nem BNB, Solana ou algum outro projeto, possa vingar até que de um certo modo um pouco mais promissor, ou que possa vir mais altcoins que possam ser utilizáveis no dia a dia. A minha ideia ou esperança também, de acordo com o DMI, que ele está indicando que pode vir uma queda mais forte na dominância do Bitcoin, mostra a priori que muito dinheiro do Bitcoin vai sair e vai começar a escoar nas alts. Então, pressuposto isso, a gente pode ter então um pequeno respiro nas altcoins, sem contar que com a confluência da dominância do Ethereum pode começar a querer competir um pouco pelo maior market cap que a gente terá, se seria Bitcoin ou se será Ethereum. Bom, galera, seria essa a minha visão dos criptoativos. Se curtirem ou gostarem da minha visão, que ela é um pouco mais diferenciada da maioria do pessoal, dá um joinha, dá um like e manda uma pergunta de alguma moeda para analisar, para a gente fazer um estudo. Isso aqui não é recomendação de investimento, é somente o estudo de gráficos com as possibilidades de cada movimento, e vamos seguir firme. Trago mais atualizações para vocês.
Feito, abraços.